Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você. Vamos dar continuidade ao Catecismo Comentado. Hoje vamos falar do conhecimento de Deus. Como é que se dá esse conhecimento de Deus? Veja que unicamente pela razão o homem seria capaz de conhecer a Deus, até porque ele é a imagem de Deus, então está estampado. O homem tem os traços do seu Criador. E só por isso, só por ele ser imagem de Deus, já seria suficiente para que o homem o conhecesse rapidamente. Então, vai conhecer pela razão, a partir das coisas criadas. Ele mesmo, que é criatura de Deus, o homem, o ser humano, e o mundo, tudo que Deus fez, como a gente falou nos vídeos anteriores. Então, só que a razão do homem, ela tem alguns obstáculos. E por existir esses obstáculos, a verdade ela fica um pouco distorcida para o homem. E o homem não consegue ter o conhecimento de Deus como deveria ter. E como se dão esses obstáculos? Veja, a verdade é maior que as coisas sensíveis e requer sacrifício. Então lembre que, como a gente falou anteriormente, o que é sensível é passageiro. E a verdade de Deus ela nunca é somente o que é sensível. Ela é muito além do que é sensível. Então o homem, pelo que é sensível, acaba entendendo errado a verdade. E como a verdade requer sacrifício sobre as suas sensibilidades, os seus sentimentos, muitas vezes o homem precisa se sacrificar, o homem pensa que aquilo ali não é a verdade. Então, os sentidos e as fraquezas obscurecem a razão. Ou seja, tudo aquilo que o homem sente, as suas emoções, tudo que passa dentro dele, com certeza na sua vida você sabe todos os turbilhões de emoções que passam dentro de você, de várias coisas que acontecem, paixões e etc. Junto com as fraquezas que estão com esses sentimentos. Então o sentimento vem, em si o sentimento é puro, vamos dizer assim, sem nenhum valor de moralidade. Ele não é nem moral, nem imoral. Ele é amoral, né? Ele é neutro. O sentimento em si, ele é neutro. Mas quando vem as fraquezas com o sentimento, aí a coisa começa a se tornar imoral. E aí obscurece a nossa razão. Porque muitas vezes o que Deus nos pede é o sacrifício. E o que acontece? O desejo torna falsa ou duvidosa a verdade de Deus. Então, o desejo movido pela fraqueza vai tornar falsa ou duvidosa a verdade de Deus. Duvidosa no sentido ruim da palavra. Não no sentido da dúvida santa que nos conduz à fé. Porque a gente tem uma dúvida acerca das coisas terrenas, mas há uma certeza das coisas espirituais. E essas coisas espirituais são muito maiores do que as coisas terrenas. E isso nos fortifica e nos dá uma fé tranquila quanto a isso. Mas a dúvida que ele faz aqui é uma dúvida ruim, que ela faz duvidar a própria verdade de Deus. E aí a gente começa a se questionar sobre determinadas circunstâncias que Deus nos pede, achando que aquilo ali é uma coisa falsa, uma coisa duvidosa. E aí a gente começa a deixar isso de lado. O quê? As verdades de Deus. Então o homem tem necessidade, por causa disso tudo que falamos, de ser iluminado pela revelação de Deus. Ou seja, pela sua fraqueza, movido pelos seus desejos, pelos seus sentimentos movidos pela fraqueza, o homem necessita ser iluminado pela revelação de Deus para voltar a conhecer Deus como ele sempre quis, para voltar a reconhecermos a imagem de Deus em nós. E para que isso aconteça, Deus se revela a nós e essa revelação vai nos fazendo ter um conhecimento aprofundado de Deus. Amém? Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Se gostou, curte, compartilha e se inscreva no canal.